Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos falar sobre um tema bem interessante, anedotas. As anedotas e piadas são palavras sinônimas, ou seja, eu posso utilizar o termo anedotas, como você está vendo aí, como eu posso utilizar o termo piadas. Então, como são anedotas, piadas, e você conta, você ouve, você já participou de algumas, acredito que o assunto de hoje, a aula de hoje, ela vai ser bem tranquila para você, vai ser bem diferente, vai ser alegre. Mas antes disso, vamos falar um pouco sobre conceito, finalidade, estrutura. Depois você terá algumas atividades sobre anedotas. E aí vai ser o momento de, além de responder as questões, momento também de rir um pouco, tá ok? Vamos lá? Pessoal, piada, ela é um pequeno texto narrativo. Ó, vou destacar aqui para você. É um pequeno texto narrativo. Então, as anedotas são textos curtos. Ninguém conta uma piada, uma anedota longa, 2 páginas, uma página inteira, uma página e meia. Geralmente as anedotas são textos curtos. E olha só, são textos curtos e textos narrativos. Por que narrativos? Porque as anedotas elas têm os elementos da narração. Tem personagem, tem lugar, tem o espaço, tem o tempo de duração daquela história. Então, os elementos da narrativa estão presentes dentro da anedota. Por isso que ela é aqui, ó, pequeno texto narrativo. Mas só isso não é suficiente para definirmos a anedota. A anedota tem que ter um final engraçado. Olha só aqui, ó, um final engraçado. E este final engraçado, ele surge porque o final da história ele é surpreendente, ele quebra a nossa expectativa. Então, enquanto nós estamos contando uma história, o leitor ou o ouvinte vai criando expectativas sobre o final daquela história. E a anedota quebra essa expectativa que nós, ouvintes ou leitores, criamos. Por isso que o final é surpreendente. E por ser surpreendente, ele é engraçado. Ele gera humor. Então, o que é uma anedota? É um pequeno texto narrativo que apresenta um final engraçado. E este final é engraçado porque, muitas vezes, ele é surpreendente. Ok? Então, olha só, continuando aqui. Uma piada é algo que se conta ou que acontece e que tem graça. É uma outra definição de anedota. É algo que se conta ou algo que acontece e que tem graça. Então, se tem graça, é uma anedota. Beleza? Pode se tratar de uma expressão espontânea ou de uma breve história que dá vontade de rir. Ou seja, pode ser algo natural da pessoa. A maneira como ela conta a história, as palavras que ela utiliza, o tom de voz que ela coloca na história, beleza? Ou pode ser uma história real, breve, curta, mas que dá vontade de rir sempre, ok? Então, vou destacar aqui também, ó, que dá vontade de rir. Isso é piada. Então, quando a gente junta esses dois conceitos, nós temos a, a, a anedota como sendo aquilo que se conta, o que acontece, que é narrativo, que tem graça, que dá vontade de rir. Porque muitas vezes o final da história é surpreendente. Tranquilos? Vamos avançar então para a finalidade. Pelo conceito, você já pode deduzir qual é a finalidade de uma anedota. Claro, a intenção dela é fazer rir. Então, quem conta uma anedota, quem conta a piada, não tem um outro interesse a não ser fazer você rir. Este é o objetivo básico da anedota. O primeiro objetivo. Então, a intenção da piada é fazer rir. Tá, ok? É o principal objetivo. Embora você vai encontrar, olha só, piadas ou anedotas com conotações políticas, ok? Com conotações sociais, com conotações ambientais. Então, tem algumas piadas com políticos,
Tem algumas piadas que faz referência ao meio ambiente, a florestas, a contaminação dos rios, a destruição das florestas, ok? E outros assuntos ligados ao meio ambiente. Há piadas que fazem conotações ao aspecto social, de pobreza, de miséria, de riqueza, certo? E que o objetivo dela, a gente, além de rir sobre isso, porque é cômico mesmo, tem um final surpreendente, elas disfarçam uma crítica. Então, isso aqui é bem importante. Olha só, você tem aqui, então, duas finalidades da piada. A primeira, a principal, que é fazer rir. Mas quando essa piada tem uma conotação mais política, mais social, mais ambiental, a intenção dela é uma crítica, é provocar uma reflexão por meio do riso, por meio do humor. Beleza? Vou passar aqui para vermos as características da anedota. Nós já vimos uma, né? Ela tem um final surpreendente, ok? Ela tem um final surpreendente, é característica. Agora, por que as piadas têm um final surpreendente? Porque elas apresentam, galera, um sentido duplo. Um sentido duplo. Ou mudam o tema, ou mudam o tema, quebrando assim aquela nossa expectativa quando começamos a ler o texto. Então, olha só, uma das características da piada, da anedota, é o final surpreendente. Este final surpreendente ele vem porque as piadas têm esse sentido duplo aqui. Ó. O que é um sentido duplo? O personagem fala num sentido e outro personagem que ele está interagindo ali entende em outro sentido. Isso gera humor. Isso provoca uma surpresa na piada. Então, o cara vai construindo o texto, colocando coisas que nos levam a pensar em um sentido literal, um sentido real das palavras. Mas no final, ele está falando com outro sentido. Isso é sentido duplo, tá? Quando expressões têm dois sentidos. Então, por exemplo, eu digo assim, olha, fulano caiu no fundo do poço. Você pode entender esse fundo do poço como sendo um poço real, uma pessoa literal, que por um objetivo qualquer, por um motivo qualquer, caiu, foi parar no fundo do poço. Quando eu digo assim, olha, o Antônio está no fundo do poço, pode ser que ele perdeu tudo, perdeu esposa, perdeu casa, perdeu emprego. Então percebe que a expressão fundo do poço vai ter dois sentidos, dependendo do contexto. É o nosso sentido duplo que está aí. Ó. Ou então, esse final surpreendente ele vem por meio do assunto. Então, estou falando de um assunto, mas no final eu mudo esse assunto. A gente vai ver isso com os exemplos, com as questões, ok? Mudo de assunto. Ou mudo o tema. Então, a gente pensa que está falando de alguma coisa, quando na verdade está falando de uma outra coisa. Então, isso é surpreendente, porque quebra a nossa expectativa do texto. Beleza? Uma outra característica da piada é que ela pode ser oral, lógico, né? A gente pode contar, falar uma piada. Ela pode ser escrita, ela pode ser gráfica, ela pode ser visual, beleza? Olá pessoal, então continuando aqui nossas características da anedota, quero destacar aqui para vocês que a piada contém dois componentes importantes. O primeiro deles, a introdução, tá? E o final. Então são dois aspectos, duas estruturas da piada que você deve focar bem. Como é que é essa introdução? Essa introdução é genérica. O que eu quero dizer com isso? Que faz referência a um homem qualquer, a um bar qualquer, a uma mulher qualquer. Pode ser qualquer pessoa. Não estou especificando a pessoa. Não estou especificando o local. Não estou especificando o dia. Então a introdução é bem genérica. Ela começa mais ou menos assim, ó. Um homem qualquer entra num bar. Que homem? Sei. Qualquer homem. Que bar? Também não sei. Qualquer bar. Percebe? Esta é a
introdução genérica. Pode ser qualquer homem, aqui estou destacando aqui para você, ou pode ser qualquer bar. E o final, como é que é o final? Nós já vimos que o final de uma anedota é surpreendente. Surpreendente porque nós vimos no slide anterior que é surpreendente porque está se tratando de um tema no início da piada e no final tem outro. Ou então, é surpreendente porque cria-se um duplo sentido. Vai se falando de um assunto num certo sentido, mas no final o sentido é outro. Ou ainda, é surpreendente por conta disso aqui, ó, vou destacar agora. A ironia. O que é uma ironia? Uma ironia consiste em eu afirmar o contrário daquilo que eu penso. Então, eu vou dizer coisas que são contrárias àquilo que eu penso. Isso é ironia. Então, para que você possa entender, vou dar um exemplo para você. Você tem um colega, uma colega que fala muito alto. Ela grita mesmo quando está falando. Aí você diz assim para ela, olha, fala mais alto porque lá na esquina as pessoas ainda não ouviram. Você quer de fato que ela fale muito alto? Ou mais alto? Não, né? Você quer que ela fale baixo. Mas para isso, você pede que ela fale baixo utilizando uma ironia. Quando eu digo assim, fala mais alto porque o pessoal da esquina não está ouvindo ainda. Não é o que eu quero de fato. Eu quero é o contrário. Isso é ironia. Ironia, então, é o contrário daquilo que eu falo, daquilo que eu penso, daquilo que é o fato. Beleza? Então, olha só. Nós temos, recapitulando o que eu disse para você, nós temos conceito de piada. O que é? É um texto narrativo curto, com final surpreendente, com um final engraçado. Nós temos as características da piada. Nós temos então o quê? O humor. Nós temos o quê? Duplo sentido, né? Que é o final surpreendente. Nós temos aqui ó, a ironia, é uma característica da piada. Nós temos o riso, né? O humor, característica da piada. Nós temos a estrutura da piada, que está aqui nesse slide. Ó. A introdução, que é genérica, e nós temos o final da história, que é surpreendente. Ok? Temos a introdução, genérica, e o final da história, que é surpreendente. E nós temos, então, a finalidade da piada. Lembram? São duas finalidades. Primeira, criar humor, fazer rir. Segundo, se o tema da piada for um tema mais social, for um tema mais ambiental, for um tema mais político, quer nos fazer rir por meio de uma crítica, ok? Faz um humor, mas por trás disso tem uma crítica política, uma crítica à destruição do meio ambiente, uma crítica a diferentes aspectos da nossa sociedade. Beleza, pessoal? Se você ficou em dúvida, você pode expressar sua dúvida agora, tá ok? Ou você pode retornar a algum momento deste vídeo e reouvir, gostou da palavra? E ouvir novamente a explicação dada sobre algum dos aspectos, tá ok? Então, olha só, antes da gente finalizar então nossa aula, queria que a gente desse uma olhada nessa anedota. Ela é, visualmente, você já percebe uma das características. Ela é curta. É um texto curto. Ó. Observa que no título já tem lá a imitação do Zequinha. Já apresenta um personagem, lembra? É um texto narrativo curto. Então, texto narrativo curto. Narrativo por quê? Porque tem alguns elementos da narração. Um desses elementos é o personagem. Já aparece aqui ó, no início do texto. Vamos à anedota? Diz assim, minha senhora, quer fazer o favor de pedir ao seu filho que pare de me imitar? A mulher fala para o filho, Zequinha, eu já disse para você parar de bancar o bobo. Pronto, finalizou o texto. Olha só, vamos analisar aqui do ponto de vista da estrutura das características. Qual é a finalidade? Fazer rir, humor. Fez rir ou faz rir, ou deveria fazer rir, por quê? Porque no finalzinho tem o quê? A quebra da expectativa. Mas olha só, quando ele diz que minha senhora, observa o início, a introdução genérica. Que senhora é essa? Não sei, qualquer senhora, uma senhora qualquer. A senhora que ele estava conversando lá no momento. Percebe como é genérico? Peça ao seu filho.
Qual o filho? Qual o nome do filho? Quem é este filho? Não importa. É a introdução, ela é genérica. No final, onde tem aqui Zequinha, que a mãe fala para o filho, né, o Zequinha, é o final. Este final é surpreendente? Sim, pessoal. Observe como ele é surpreendente, porque ela diz assim para o filho: já disse para você parar de bancar o bobo. Ela não chega para o menino e briga com o menino e chama a atenção do menino para ele parar de imitar esta pessoa. O final é surpreendente porque ela diz para ele, o filho dela, parar de bancar o bobo. Ou seja, o cara lá é um bobo. Ele está imitando um bobo. Como ele imita um bobo, ele passa a ser um bobo. Então ela pede que ele pare de bancar esse bobo. Então, é surpreendente nesse sentido. Tenho aí o narrador, que é o próprio personagem que nos conta a história. Tenho aí como personagem a mãe do Zequinha, o próprio Zequinha, né? E o camarada aí que reclama do Zequinha para a mãe dele. Observe que tem toda a estrutura de texto narrativo. Observe que é um texto curto, que vai nos dar o quê? A definição de texto narrativo. É um texto narrativo curto. Observe que a intenção dele é fazer o quê? Rir. Então, com a intenção de sorrir. Observa que você visualiza aqui algumas das características desse texto narrativo, não é? Lógico que não tem todas as características no mesmo texto, mas um texto tem uma ou outra dessas características e, evidentemente, a característica que é a sua finalidade máxima, nos fazer rir. Espero que você tenha entendido, tá ok? Um abraço para você, até a próxima. Então, pessoal, obrigado a todos vocês e até a próxima.